Então, agora a gente fala de um tema que muito nos preocupa, que é a obesidade e câncer. Estilo de vida está relacionado com câncer, sendo que 1 em cada 5 casos de câncer estão relacionados a algum hábito de vida não saudável. Um deles é excesso de peso. Outros são nutrição inadequada, inatividade física, consumo excessivo de álcool. Em relação à relação de excesso de peso e risco de câncer, a gente tem um estudo grande do grupo IARC que avaliou mais de 1.000 estudos tentando estabelecer melhor essa relação. E foram vistas relações entre obesidade e 13 tumores, sendo eles de ovário, útero, no caso aqui a gente está falando de endométrio, rins, mieloma múltiplo, adenocarcinoma de esôfago, meningioma, tireoide. Quando a gente fala em câncer de mama, principalmente em mulheres pós-menopausa, câncer de fígado, vesícula, andar superior do estômago, pâncreas, cólon e reto. Aqui, durante a apresentação, a gente vai falar bastante sobre obesidade, sobrepeso, e sempre a gente vai estar falando de índice de massa corporal, sendo que a gente tem outras formas também de fazer essa avaliação, mas a maior parte dos estudos se baseando em índice de massa corporal. Bom, então aqui a gente consegue ter a informação da relação do câncer com a obesidade, mas será que perder peso ajuda a evitar câncer, a diminuir o risco de câncer, né? Na população em geral, a gente tem dados limitados, é difícil, né, realizar essa avaliação. O máximo que a gente tem são estudos de grandes coortes, caso controle. Talvez um dos maiores seja esse de câncer, avaliação, né, de coorte de pacientes sob risco de câncer de endométrio. Foi visto uma população de mais de 36 mil mulheres, foi visto peso no baseline após 3 anos, e o que se observou é que uma perda de peso intencional maior que 5% do peso teve relacionado sim a uma redução do risco de tumores relacionados à obesidade, principalmente endométrio. No entanto, não se observou essa redução de risco de forma tão clara quando essa perda era não intencional. Ou seja, aqui ficam algumas dúvidas, mas uma informação de um racional aí importante para essa redução de peso e redução de casos de câncer relacionados à obesidade. Isso parece estar mais claro, essa associação de perda de peso e cânceres relacionados à obesidade em relação à cirurgia bariátrica, né? Cada vez mais a gente vem tendo dados de que isso seria importante, né? Tem um impacto nessa redução de risco. E talvez sejam os dados que a gente tem hoje em dia de forma mais clara e expressiva quanto a essa importância da redução de peso. Aqui é uma tabela que está no cancer.gov, que eu achei bem interessante, só para passar um olho de quanto esse dado acaba sendo mais palpável, do quanto a obesidade aumenta o risco de cada tipo de câncer em relação à população comum. E aqui o primeiro da lista, né, endométrio, tem pacientes com obesidade grave, né, severa, tem 7 vezes mais chance de câncer de endométrio do que a população em geral. Aqueles com apenas obesidade e sobrepeso têm 2 a 4 vezes maior chance de câncer de endométrio. Só coloquei aí para a gente ilustrar o quanto isso é aumentado em relação à população em geral. E como que isso acontece? Por que existe essa relação, né? Eu peguei aqui essa figura que eu achei bem ilustrativa e prática do Cancer Research do Reino Unido, que mostra, né, aumento de células gordurosas, acabam aumentando a atividade inflamatória, aumento de hormônios, estrogênio, insulina e aumento de fatores de crescimento, IGF-1, multiplicação celular mais acelerada, mais contínua, aumento progressivo dessas células, e com isso a gente também vai tendo um microambiente muito favorável, além de uma chance maior com essa divisão celular acelerada, de que a gente tenha algum dano ao DNA e esse dano possa não ser reparado e levado à frente
e aí a gente ter a iniciação da carcinogênese. Aqui a gente até agora falou de relação de câncer com obesidade, né, de desenvolver câncer relacionado à obesidade, mas a obesidade também está relacionada a mau prognóstico, a pior prognóstico de pacientes que já fazem o diagnóstico, já têm o diagnóstico de câncer. Isso é bem comprovado em câncer de mama, câncer coloretal e câncer de próstata. A gente sabe que esses pacientes estão sujeitos a uma maior chance de recorrência de tumor e tem um desfecho inferior à população tratada que tem o IMC normal, né? Então, acaba sendo também um motivo de preocupação do oncologista quando, ao diagnóstico, esse paciente tem sobrepeso, obesidade, e a gente acaba fazendo uma observação aí direta para esse paciente em relação aos potenciais resultados dele com o tratamento a curto e longo prazo. Além dos resultados do tratamento diretamente, a obesidade pode interferir no próprio tratamento desse paciente e também na qualidade de vida desses pacientes, porque está relacionada a outras doenças que podem trazer intercorrências importantes para esse paciente durante o seu tratamento, como doença cerebrovascular, doença cardíaca, diabetes. E para aqueles sobreviventes, ou seja, pacientes já tratados e que estão agora em acompanhamento pós-tratamento, fica a preocupação em relação à chance de desenvolver outras malignidades relacionadas à obesidade. Então, aqui a gente acaba tendo, durante o nosso período de diagnóstico e tratamento, uma preocupação importante do quanto a obesidade pode trazer de dificuldade do prognóstico desse paciente, da capacidade desse paciente realizar tratamento sistêmico, mas também tratamento local, visto que cirurgias em pacientes obesos acaba sendo uma dificuldade muito maior, né? E aqui a gente acaba tendo algumas indicações, inclusive, por exemplo, em câncer de reto, uma maior facilidade de abordagem, melhores resultados no paciente obeso com uma técnica de robótica. Então, a obesidade pode interferir em qualquer momento do tratamento, mas também no diagnóstico e acompanhamento desse tratamento, visto que às vezes a gente tem dificuldade em realização de alguns exames, visualizações, e a gente já tem alguma informação de falseamento ou falsos resultados de avaliação de biomarcadores em obesos, e isso pode ser uma dificuldade. Além do risco de tromboembolismo, que também é maior nesses pacientes durante o tratamento. Uma preocupação que fica para a gente, que está tratando, e aí não é só em relação a pacientes em sobrepeso, obesos, é exatamente o quanto a gente, com o próprio tratamento, acaba estimulando, né, o ganho de peso nesses pacientes. Esses pacientes, muitas das vezes, vão precisar de corticoide como um pré-tratamento para diminuir toxicidade, ou o corticoide pode fazer diretamente ter uma ação no tratamento, como é o caso de linfoma, que a gente faz altas doses de corticoide dentro do nosso protocolo de tratamento. Outra questão é a indução de menopausa prematura em mulheres, e isso acaba causando um ganho de peso secundário, que também pode acontecer e deve ser acompanhado, orientado, caso aconteça. Muitas vezes o que a gente vê é que durante o tratamento, esse paciente, por ficar mais parado, né, com menos atividade, a gente tem, inclusive, também uma mudança da composição corporal, né, com uma perda de massa muscular e um ganho de massa de tecido adiposo, né, sarcopenia obesa, né. E aí, com isso, a gente também pode ter aí um falseamento, uma avaliação errada desse paciente
acreditando que ele está mantendo ali peso, mas na verdade a gente está tendo uma mudança corporal nesse paciente, induzida até mesmo pelo tratamento. Bom, e qual é o impacto prático disso na nossa realidade no Brasil, né? Nos últimos 17 anos, o que a gente viu foi que a população de obesos praticamente dobrou nesse período, né? E atualmente quase 2/3 dos brasileiros têm excesso de peso, né? Isso acaba sendo para a gente um ponto-chave muito importante para a gente pensar na nossa realidade, né? Outra questão que eu coloquei aqui um estudo que foi feito também com o grupo do INCA, um levantamento do quanto se gasta com cânceres, obesidade relacionada, né? Eles pegaram o ano de 2018 e o que eles puderam ver é que metade do que foi gasto em tratamento de cânceres foi gasto em cânceres associados ao excesso de peso, né? A importância disso para a saúde pública, né? 80% de toda a despesa de câncer atribuível ao excesso de peso foram com tratamentos de tumores malignos de mama, colo retal e endométrio. E aqui desses três, né, a gente sempre pensando que o mais relacionado à obesidade é o endométrio, tá? Câncer de mama e colo retal um pouco menos relacionado. No entanto, aqui eles acabam tendo um impacto maior, porque são tumores de maior incidência, né? Mas um dado aí importante de como a gente está caminhando, aumentando a obesidade e o quanto esse aumento impacta nos gastos relacionados ao tratamento do câncer na saúde pública. A gente tem um guideline bem estabelecido desde 2014 pela Sociedade Americana de Obesidade e Câncer, e no penúltimo Congresso Americano, a gente teve uma apresentação sobre dados novos de outros guidelines que pudessem servir para acompanhamento de pacientes para prevenção do câncer e para pacientes sobreviventes de câncer. Em relação a câncer, a atividade física e prevenção do câncer, o que hoje em dia é recomendação é atividade aeróbica, 150 a 300 minutos por semana de atividade moderada, ou 75 a 150 minutos por semana de atividade vigorosa, sem ainda ser bem estabelecido a importância do treino de resistência, mas bem estabelecido a atividade aeróbica. Em relação à nutrição e álcool, o que nós já sabemos, né, dieta saudável é o melhor, privilegiar frutas, vegetais, legumes e grãos, evitar comida processada, carne e bebidas adoçadas. Álcool, sempre, né, é ideal não ingerir, mas se ingerir com moderação. E nesses pacientes que estão sendo acompanhados e que a gente está pensando em prevenção do câncer, sempre pensar em avaliação do índice de massa corporal e tentar controlar o peso para prevenir câncer. Em relação àqueles pacientes sobreviventes de câncer, os guidelines mais recentes colocam que a atividade aeróbica deve ser em torno de 150 minutos de atividade de moderada intensidade, ou 75 minutos de vigorosa semanalmente, levando em conta que paciente sobrevivente de câncer pode ter alguma sequela que possa dificultar ou, de alguma forma, ser um limitante para essa atividade física dentro desses padrões. E a gente está falando de colostomia, a gente está falando de cansaço, fadiga que acontece em pacientes submetidos à quimioterapia, e tudo isso, é claro, deve ser bem observado e individualizado. Em relação à alimentação e álcool, para aqueles pacientes que são sobreviventes de câncer, não muda muito do que a gente recomenda para a população geral,
Novamente, a gente está falando aí de uma alimentação saudável e levando em conta as toxicidades que esse paciente pode ainda apresentar relacionada à mucosite, um pouco de náusea, tendo isso em vista, que é característica desses pacientes. Em 2019 foi feito um levantamento do quanto o oncologista se sentia capaz de levar à frente todas essas recomendações em relação a peso desses pacientes, tanto na parte de prevenção, tratamento, do câncer survival, o quanto ele se sentia à vontade, né? A maior parte dos oncologistas reforçou a necessidade dessas medidas, no entanto, a maior parte também, 83%, se descreveu não treinado, não totalmente capaz de fazer todas essas medidas e comandar todas essas medidas. E isso é verdade, é aí que entra a questão da necessidade de equipe multidisciplinar, de você ter mais gente junto contigo, psicologia, nutrição, todo mundo trabalhando junto para poder orientar melhor esse paciente. No caso da Sociedade Americana, eles colocam alguns pontos de referência, visto que nos Estados Unidos existe uma grande preocupação e praticamente uma especialização no câncer survival, coisa que a gente aqui ainda não tem muito, né? O sobrevivente de câncer acaba sendo alguém que é acompanhado por um período e depois liberado sem tanta preocupação e acompanhamento próximo. Bom, para fechar, então, esse é um macrofluxo de como a gente acompanha qualquer paciente com câncer, né? Nem todos chegam a cuidado paliativo, mas aqui prevenção sendo mais interessante, e aqui a obesidade, conforme eu falei, é importante para 13 dos tumores, 13 tumores que a gente já tem relação fechada com a obesidade. No diagnóstico, a obesidade pode ter impacto para a gente em relação à adequada avaliação desse paciente. No tratamento, a gente tem que se preocupar mais com o paciente obeso e também se preocupar no quanto a gente causa de ganho de peso para esse paciente. Em relação aos sobreviventes de câncer, não esquecer de que esse paciente pode ter sim um segundo tumor e é importante que a gente se preocupe com a qualidade de vida, como esse paciente vai viver o resto da sua vida. Também essa preocupação com a obesidade é importante. Bom, pessoal, obrigada.